Os soldados russos começaram a desobedecer as ordens. Ordens e rebellar se. Algo muito estranho acontece no exército da Áfia. Algo que provavelmente nunca aconteceu antes. Le accent aigu disso. A sua própria fonte militar. Estão a começar a revelar a razões e a criticar. Criticar publicamente os líderes do exército de Áfia. Do exército de Áfia porque eles tomaram. O que são o rebelde. Ver neste vídeo. Olá a todos. Obrigado por se juntarem ao do nosso programa. Subscrevam. Gostem e fiquem conosco. Conosco para começar. Foi revelado que a unidade das forças de ocupação russa, tropas de ocupação em diferentes partes da frente, não querem atacar. Revoltam-se e fogem das suas posições. A tentativa do exército de Áfia de avançar a todo o custo. Para avançar a todo o custo resultou em enorme perda de tropas. Os próprios russos admitem. 400 Regimento de Fuzileiros. Regimento de Fuzileiros organizado do exército de Áfia. Rebelou-se na região de Zaporizhzhia. Do participante gravou vídeo comme declarações sobre o comandante Bavin. Que os soldados se acusam de massacre. Roubou. Verificou-se que o comandante da Bavin não poupou seu pessoal e enviou os soldados da Ossétia para os campos de mina. Soldados da Ossétia em campos minados. Apoderarem-se de zona floreste. Sem retorno. Ele ignora a perda e fica com o dinheiro. Por cada 100 soldados, fica com o dinheiro. O dinheiro por cada 100 soldados feridos é retirado do orçamento russo. Não há para ele nem nada. O que Belvin me diz por favor envie os rapazes da Ossétia para simplesmente limpar a áreas minadas e a floresta. Como estão os rapazes? Como estão os rapazes que te prometi? Prometi-lhe publicar tudo isto. Aqui estou. Publicar vale a pena mencionar que o autor do vídeo afirma que o comandante o ameaçou. O autor do vídeo afirma que o comandante o ameaçou de ser enviado para a parte mais perigosa da frente. Mas isso não o impediu. Ele está pronto para ir até ao fim. Estes incidentes multiplicar-se-iam. Consciente da futilidade da guerra. Cada vez menos disposto a participar em ataque. Especialmente quando é enviado para o espetáculo do Kobzon por comandantes extravagantes. Comentama. Do canal literalmente o autor do canal de telegrama Kremlin Warkor Kochinha. Publicou uma análise detalhada do problemas do exército de Butler no ataque. E falou sobre a rebeliões nos seus postos. Ativamente da deterioração da situação na frente para os ocupantes. A tentativa de atacar a todo o custo resultará em enorme perda de tropas. Os russos estão literalmente a ficar sem. Queixa-se o sonolento hardcore. Segundo ele, o avanço dos ocupantes desceu ao nível de sapo, porque a força dos regimentos do exército russo está a ser eliminado e a velocidade de eliminação dos ocupantes aumentou tanto que os comandantes nem sequer conseguem memorizar a composição. Unidade. Ele admite que há pessoas para atacar a força viva. Exaustos,
admit, os grupo de evacuação do feridos grave e do mortos estão totalmente ausentes do russos, porque os feridos graves são deixados na linha da frente, no forum, para acrescentar hacia imensas perdas. Os runtamaos e a imensos números de baixas. Arcor salienta ainda que a situação na frente de batalha, frente para o exército russo, é também accent aigu desanimadora, infelizmente. Mas a realidade, admite o general Arcor. Ao mesmo tempo, o exército russo apercebeu-se subitamente de que não estava à altura da tarefa. Ao mesmo tempo, o exército russo apercebeu-se subitamente de que não estava à altura da tarefa. A falta de força vital geral e uma consequência previsível de ataques continuous e massacrantes, de ataques incessantes e massacrantes. O inimigo cita caso que, de grupo de ataque de 24 soldados de infantaria. Apenas foi morto. Grupo de ataque de 24 soldados de infantaria. Apenas soldado. Sobreviveu a ataque de drone. Por isso, não é surpreendente que os russos se estejam a rebelar massa. Que os russos se estejam a rebelar massa. E se recusem a atacar. O especialista militar ucraniano Peter Sachenick diz que se a perda do exército de ocupação. Exército de ocupação ascendem a med 50-60 mil por mês. Isso provocará tensões sociais na Rússia. Tensão social na Rússia, se acreditarmos Chernik. Esta tensão social em Moscou poderia ser usada pelas élites para destituir o líder russo Vladimir Putin, e a notícia do dia está a mobilizar mais de 32,000 soldados por mês recentemente. A força de defesa baterá recorde ao eliminar 39.000 soldados ocupantes se os números atingiremos 50-60.000 ocupantes eliminados por mês. Isso irá realmente causar uma grande tensão social. Tensão social na Rússia e essa tensão social poderia ser usada por do Kremlin para expulsar Putin do poder. Vale a pena lembrar que uma tentativa semelhante já teve lugar. Se rebelou contra o Kremlin por sua própria vontade. Foi provocada, forçada ou motivada por, provavelmente o FSB, explicou o especialista. Le accent aigu disso, o regime de Putin está a enfrentar tropas que combatem na Ucrânia, como salientou o especialista. Tropas que combatem na Ucrânia, como referiu o cientista político Alexander Mo, cientista político, numa coluna para Zaki. Esta é uma prova clara de que os russos não querem ser eliminados. Numa guerra iniciada pelo líder do chefe do Kremlin e que estão a amadurecer moralmente para se recusarem a lutar. Recusar-se a combater, segundo os bloguista militar e soldados começam cada vez mais numerosos para vídeos cada vez mais pormenorizados das condições horríveis na frente de combate. Mudança no Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa também accent aigu sugere que algo não está a correr como esperado. Que algo não é como o esperado. A propaganda do Kremlin, Maomé. Propaganda do Kremlin, ma a prova me convencendo. Insatisfação crescente dos russos com a guerra. Carta que apareceu recentemente. São Petersburgo,
na cidade que se auto-intitula Cidade que se diz Heroica, como anuncio aos seus proprio herói, o governo local está a encorajar os cidadãos comum a alistarem-se no exército e a receberem uma soma colossal de 1,3 milhões de rublos, équivalente ao salário anual de moscovita médio. Moscovita médio mao que particularmente importante sobre esta oferta e o facto de o carta ter aparecido na segunda cidade de Áfia, que, tal como Moscovo, não tem problemas. Estes horror concentram-se sobretudo concentrados nas pequenas províncias de Áfia, onde 1,3 milhões de rublos representam o salário de ano, e salário para vários anos. O próprio Kremlin mostra que precisa claramente de soldados para a guerra. Há alguns anos, os russos ofereciam 200.000 rublos pelo mesmo serviço. 200.000 rublos pelo mesmo serviço. O preço de recruta aumentou 650%. A inflação é enorme, o que indica uma grande procura de soldados. E uma oferta reduzida. Nesta condições de mercado, os preços dispararam. Por outras palavras, os moscovitas estão cada vez menos dispostos a servir e, por conseguinte, a oferta diminui. Entretanto, a escassez de mão de obra no campo de batalha está a aumentar. A procura, e esta mudança promete más notícias para os locais e, claro, para o chefe do Kremlin. O seu pressuposto de trabalho de que os russos seguiriam cegamente calque entusiasmo pela guerra. O entusiasmo pela guerra pode ter sido elevado no meses que se seguiram a invasão. Meses após a invasão, quando parecia que a FIA ia avançar para a Ucrânia, ma foi contido pela humilhante retirada russa das regiões de Kiev, Sumy, Chernigov, Kiev Kherson. Kiev Sumy Chernigov Kiev a região de Kherson alguns meses mais tarde, na mesma altura que o cientista político Alexander Moty em 2023, a frente que não se tinha movido, e a perda russa tinha quase duplicado, de cerca de duplicaram, passando de cerca de 600.800 por dia para pelo menos 10.000 14.00 pessoas. O chefe do Kremlin, Vladimir Poler, terá alegadamente considerado trocar a vida dos soldados da Áfia por alguns quilômetros quadrados de território ucraniano. Mas occupante está finalmente a acordar e a expressar o seu desacordo com estes ataques sem sentido numa única direção. Pokrovski e Tursky continuam entre os pontos mecantes da frente e a tropas de ocupação. Te accent circunflex quatro tarefa a cumprir, como afirma o analista militar e político. Pelo analista militar e político do Grupo de Informação da Resistência Alexander Kovalenko geral, o seu plano é tomar a maior parte da Ucrânia na direção de Pokrovsk. Em direção a Pokrovsk a situação é complicada. Os russos não param e continuam a avançar quase todos os, dependendo da direção em que estão a avançar. Quando conseguem romper uma determinada linha, o movimento continua. Uma determinada linha,
o movimento continua. Explica o perito. Kovalenko não dividiria a direcções. A direcções Pokrovski e Turski porque o inimigo está a tentar realizar quatro tarefas. Uma delas é avançar em direção a margem esquerdado. Margem esquerdado VCHE do reservatório de Carl na Estrada do Norte. Estrada do Norte a través do Novo Celi. Per via humaine qua Isen Brodova. O inimigo não tem atualmente éxito. A accent aigu disso, segundo o perito, o inimigo quer continuar na estrada 0511, tanto quanto possível. Os ocupantes concentram-se em avançar após a capturada. Devolve-se chegada a Vesela Kovalenko. Menciona ainda dois outros objetivos. O inimigo cortar a artéria logística de Pokrovski para Konstantinovka na região de Donetsk. A região de Donetsk através da estrada 05. 04. A través de VZVNSAE capturar a cidade de Turén na região de Donetsk. Para realizar estas quatro tarefas, são necessários. Precisamos de enorme recurso que atualmente não existe em quantidade. A tarefa que o comando russo confiou aos seus subordinados excedem largamente a sua capacidade, o que irá atrasar todo o processo. Penso que a batalha de Turén será a mais importante de 2024, acrescentou o analista. De 2024, acrescentou o analista. No entanto, sabemos bem que se rebelarão em várias ocasiões e se renderão às forças armadas ucranianas. Será que a fuga da fronteira em breve? A fuga da fronteira em breve atingirá ponto de viragem e tornar-se a uma opção mais inteligente do que ficar nas trincheiras. Ser enviado para o espetáculo de Kobzon ou para a tentativa de golpe do EVG. Prosin em junho de 2023 pus de ser prenunció dos acontecimentos que estão para vir. Os russos têm accent circunflex a maior tendência para fugir do campo de batalha. A alegação de que são culturalmente programados para obedecer a ordens é tão falsa como a afirmação que os ocupantes não se revoltarão contra a guerra na Ucrânia. É claro que se rebelarão não arrasou para acreditar que se tenham rebelado. Claro que sim, não arrasou para acreditar que não se vão revoltar contra a guerra. Não arrasou para acreditar que eles não se vão revoltar contra a guerra. Atualmente, de acordo com os analistas, Putin e os seus aliados são a força mais poderosa da região. Putin e os seus aliados estão numa situação sem saída se deixarem de recrutar soldados para a frente. Não conseguirão fazer pender a balança a seu favor e ganhar a Ucrânia. Afinal, eles sabem muito bem que estão a perder. Mas se mobilizarem pela força grande número de soldados, isso só os fará desertores, o que poria ainda mais em perigo. Esforços militares. Não sabemos quando é que a mudança de atitude dos soldados. A atitude dos soldados, mas os peritos avançarão duas hipóteses. Quanto mais tempo durar a guerra, maior é a probabilidade de os russos se recusarem a combater. Quanto mais tempo durar a guerra,
mais provavele que os russos se recusem a combater. A medida que o fluxo de voluntarios se esgota a mobilização forçada acaba por ser contraproducente a condições de desgaste do combatente. Os combatentes tornar-se insuportáveis. Tudo menos o tempo a favor da União Europeia. Por outro lado, se a AFIA sofre uma grande derrota, os soldados tentarão provavelmente salvar-se. Esta derrota pode assumir varia forma, desde uma nova marcha sobre Moscovo, o que é altamente improvável, ou uma retirada súbita das tropas de uma parte do território ocupado, o que é altamente improvável. Parte do território ocupado, o que é muito improvável. A perda da Crimeia ou uma perda parcial seria particularmente demoralizante. Demoralizante tanto para os ocupantes como para o próprio chefe do Kremlin. Gostaria de vos agradecer, caros espectadores, por terem visto este vídeo até ao fim. Subscrevamos nosso canal como deixem a vossas opiniões sobre as notícias que partilhem no comentários até ao próximo vídeo.